Sim, isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Aleluia. Feche seus olhos um instante. Eu quero fazer oração. Vamos fazendo a oração do pastor. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, Senhor, aqui neste lugar. Espírito Santo, eu te peço que uma vez mais, Senhor, eu encontre graça diante dos teus olhos, ó Deus, para que eu possa ministrar a tua palavra sobre a tua igreja, sobre a tua noiva, Deus, sobre a tua escolhida, Senhor. Fala comigo, fala com cada um que entrou aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Você que pode, tome seu assento e dê um forte aplauso ao nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu não posso entrar na pregação sem antes lembrar de quem escreveu esta carta. Quem não conhece a história do apóstolo Paulo, antes chamado Saulo, até que um dia ele estava perseguindo a igreja, perseguindo o povo de Deus. A Bíblia diz que ele tinha cartas, ele tinha autorizações dos principais sacerdotes ali para que ele pudesse perseguir e até mesmo matar aqueles que ousassem falar do nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver o testemunho de Paulo, um testemunho muito forte, porque além de perseguidor, ele era um dos homens que, quando Estevão, o primeiro diácono da igreja, foi apedrejado, ele estava lá junto daquela multidão, aplaudindo, né, aquela situação, aquele acontecimento. Mas todos nós sabemos que certa feita, quando ele estava indo para Damasco, ele, no meio do caminho, ele teve um encontro com o Senhor. Ele é então tomado por uma forte luz. Ele cai da sua cavalgadura por terra. Ali ele pergunta: quem é, Senhor? E ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele então pergunta: quem é, Senhor? E aquela voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E então, a partir daquele momento, acontece algo na vida de Saulo. Saulo fica cego, ele não consegue enxergar mais, ele é levado até uma cidade, ali ele é deixado. Deus levanta um profeta para que fosse lá orar pela vida dele, até então, o profeta Ananias. E o interessante é que quando Deus chama Ananias e fala para ele: Ananias, eu tenho um trabalho para você. Ananias, eu acredito que ele rapidamente correu, né? Porque quando você ouve a voz de Deus falando, você corre. Mas quando ele soube qual era o trabalho, qual era a missão que Deus tinha para ele, ele temeu. Porque Deus disse para ele: olha, você vai até a casa, se eu não me engano, de Simão, vai orar por Saulo, para que ele recobre a sua visão, para que ele torne a ver. E Ananias, mais que depressa, fala: Senhor, mas espera aí, não é este aquele que mata os crentes? Não é este o perseguidor? E Deus diz para ele: é sim, é ele mesmo. Só que eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ananias então vai lá, ora por aquele homem, ele é batizado, e então ele se torna uma nova criatura. O seu nome é mudado de Saulo,
ele agora passa a se chamar Paulo, e agora a situação ela inverte. Porque aquele que perseguia a igreja, ele agora passa a ser perseguido. Ele já não estava mais na posição de perseguidor, ele estava agora na posição de seguidor. Porque muitas das vezes nós temos pessoas que vão à igreja e perseguem a Jesus, atrás do que Jesus pode dar, atrás do que Jesus tem para oferecer, mas seguir Jesus, ele deixa de perseguir e ele passa a seguir. Quando você segue, é diferente de perseguir. É diferente. E agora ele vai sentir nas costas o peso de carregar a glória de Deus. Não foi esse louvor que cantou aqui na quarta-feira? Ele vai emprestar os seus ombros para que a obra, para que a glória de Deus possa ser levada. Só que ele começa a pagar um preço. Eu fico olhando a situação de Paulo. É tão forte o testemunho dele. Teve uma vez que ele estava pregando em uma cidade, se eu não me engano, eu não lembro o nome, é uns nomes estranhos, eu não me lembro. Meditei, mas eu não lembro agora. Mas ele estava pregando, ele estava testemunhando, e muitas pessoas estavam aceitando o Senhor. Muitas pessoas estavam convertendo, porque o testemunho dele era muito forte. Ele era um homem que perseguia, agora não, agora ele segue, ele fala bem. Tem pessoas que gostam de falar mal de crente, gostam de falar mal da igreja, e você não sabe, mas é desses que o Senhor gosta, porque quando eles convertem, eles trazem um monte de gente atrás deles. Ele começa a pregar, ele vai pregando, vai falando, vai dando o seu testemunho, e aí chegaram ali aqueles fariseus, religiosos da época, e incitaram o povo contra Paulo. E sabe o que eles fizeram? Eles então começaram a apedrejá-lo. Levaram ele para fora da cidade e apedrejaram ele até que ele caiu no chão desmaiado. Sabe o que eles pensaram? Matamos ele. Matamos. Acabamos com ele. Eles olharam, viram Paulo caído lá. Agora pronto, deixa ele aí, para os urubus comerem. Foi todo mundo embora. A Bíblia fala que passou um tempo, Paulo acordou. Eu imagino Paulo acordando, pastor. Ele deve ter levantado a cabeça, olhou para o lado, olhou para o outro. Uai, cadê o povo que estava me perseguindo? Cadê todo mundo que estava me perseguindo? Cadê quem estava me apedrejando? Aí sabe o que ele fez? Ele se levantou, se colocou de pé e levantou a cabeça, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Quando ele se levanta, quando Paulo se levanta, depois de ter sido apedrejado, até então, até a morte, sabe o que aconteceu? Ele se levantou, olhou para ele e pensou: uai, você sabe que Deus está comigo mesmo? Ei, foi Deus mesmo que me chamou, então deixa eu ir, porque a obra de Deus, ela não pode parar. Quantas lutas, irmãos, que nós enfrentamos, quantas provas que nós passamos, e às vezes a gente quer desanimar por coisas pequenas. Quem já foi apedrejado aqui até cair desmaiado? Já foi, irmão? Já te apedrejaram até você cair no chão desmaiado? Paulo levantou, sacudiu a poeira e deixa eu ir fazer a obra, que a obra não pode parar. Sabe para onde ele foi?
Depois de ter sido expulso da cidade, ele se levantou e entrou na cidade de novo e foi anunciar o reino de Deus, o reino do Senhor. Paulo, ele andava pilhado, irmãos. Hoje é culto de quê? Hoje é culto da recarga. Paulo, ele andava pilhado. Quem já viu aquele comercial da Duracell? Quem já viu? Cadê? Quem lembra? Aquele monte de coelhinho, tudo correndo. Aí no meio do caminho, um ficava para trás. O outro, caía. Aí tinha um que corria até o final. Aí a imagem mostrava o que tinha nas costas dele. Pilha Duracell. A pilha Duracell de Paulo, sabe qual era? Jesus Cristo de Nazaré. Era ele que impulsionava o ministério daquele homem. E é ele que quer impulsionar a tua vida também aqui nessa noite, meu irmão. Eu não sei o que tem te impulsionado, mas seja o que for, Jesus quer ser o teu impulso. Paulo, ele era impulsionado por Jesus. Era ele que fazia com que ele vencesse todas as batalhas. Ele entendeu o propósito. Ele não podia parar. E sabe o que me chama a atenção? Eu não ia falar, mas eu vou falar. As cartas que Paulo escreve à igreja, praticamente todas foram escritas na prisão. Não foi quando ele estava no culto, dando glória a Deus, pulando, cheio de mistério. Foi quando ele estava na prisão. Foi quando ele estava sendo açoitado. Foi quando ele estava sendo chicoteado. Quando ele escreve a carta aos Gálatas, capítulo 6, ele diz: vede com que grandes letras vos escrevi. Sabe por que ele diz aquilo? Porque ele estava com as mãos machucadas de tanto apanhar. Ele termina capítulo 6 de Gálatas, vê lá, ele diz assim: portanto, ninguém me incomode, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Sabe o que é marca de Cristo, irmãos? Rejeição, humilhação, dor, sofrimento. Isso é marca de Cristo. Agora tem uma geração de crentes que qualquer coisinha são os chamados crente casca de ovo, né? Se olha assim, uma maravilha, mas qualquer coisinha quebra. Não pode ouvir uma palavra que entorta a cara. São crentes, pastor Robson, me perdoa, desculpa falar isso, aqui não tem isso. Mas eu tenho visto nas igrejas, crentes que são crentes dentro da igreja, é uma maravilha. Deixa eu te falar uma coisa, você não tem que ser crente dentro da igreja, você tem que ser crente lá fora. Paulo não estava dentro da igreja, ele estava fora. Você tem que ser crente lá no teu colégio onde tu estuda. Você tem que ser crente lá no teu trabalho. As pessoas têm que olhar para você e dizer: há algo diferente, tem algo especial em você. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi uma vez, tem muitos anos isso, de um rapaz que trabalhava numa empresa, um rapaz muito simples. Certo dia pela manhã ele foi trabalhar, e quando ele chegou na empresa, toda vez que chegava um funcionário, olhava para ele e começava a chorar, e se ajoelhava.
Ele chegava, na hora que olhava para ele, já ia ajoelhando e chorando. Tinha mais ou menos uns 10 funcionários naquela empresa. Aí o dono chegou. Mas o que está acontecendo? Chegou para um. O que está acontecendo? Aí ele disse, eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo. Mas toda vez que eu olho para ele, eu vejo algo diferente nele, e eu não consigo, os meus olhos começam a chorar, eu começo a chorar, e eu não consigo ficar de pé. Tem algo muito forte presente na vida dele, eu não sei o que é, mas mexe comigo. Nós temos que ser crentes lá fora. É muito fácil ser crente dentro da igreja. É muito fácil. Nós temos que ser crente lá fora, na hora da luta, na hora da prova. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu trabalhava lá no bairro São Paulo. E tinha uma senhora que ela ia lá direto. Ela era cliente nossa. Toda vez ela gostava de conversar comigo. Gostava de comprar comigo. Dona Irene. Se ela não morreu, ela está com uns 90 anos já. O filho dela era do exército e às vezes ela fazia comida para ele. Um dia ela chegou lá e falou assim, rapaz, eu fiz uma comida para o meu filho, bife com batata frita. Eu falei, nossa, Dona Irene, é meu sonho. Bife com batata frita. Passou uma hora, lá vem ela com um pratinho cheinho, arroz, aquele feijãozinho novinho, aquele arroz novinho, com um bife de todo tamanho e batata frita dentro. Ela fazia canjiquinha com suã, levava panela de pressão para a gente lá na loja. Aí um dia chegou para mim e falou assim, Antônio, deixa eu te perguntar uma coisa. Pois não, dona Irene, pode perguntar. Por acaso, você é crente? Falei para ela assim, eu sirvo a Deus. Aí ela olhou para mim e falou assim, eu sabia, porque desde o dia que eu entrei aqui, que eu pus os olhos, eu vi que tinha algo diferente em você. É isso que impacta as pessoas. De que adianta na igreja eu ser crente, lá fora meu testemunho não conta? Termina um culto abençoado como esse, um louvor abençoado como esse, eu saio dessa porta para fora e começo a murmurar, começo a reclamar. Sabe o texto que nós lemos hoje? Sabe com quem Paulo estava falando? Com a igreja de Roma. Sabe o que estava acontecendo com aquele povo, irmãos? Eles estavam sendo jogados nas arenas. Eles estavam sendo provados. E Paulo, da prisão, ele diz para eles assim: olha, eu conheço o tempo que vocês estão vivendo. Eu sei. São tempos difíceis. São tempos de luta. São tempos de dor. O Espírito Santo te conhece, irmão. Ele sabe que na tua casa está tudo desgovernado. Ele sabe que a tua família está por um fio. Ele sabe das noites que você tem chorado, dizendo: Senhor, eu não aguento mais.
Eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma mudança. Ele sabe. Mas sabe qual é a palavra dele para mim e para você nessa noite? Não importa o tempo. Não importa o que você está enfrentando. Não importa o que você está passando. Não abra mão daquilo que você tem de mais precioso, que é a presença de Deus na tua vida. Não abra mão da presença de Deus. Pastor, mas eu estou no deserto. Eu estou passando luta, eu estou passando por prova, eu estou no deserto. Sabe o que aconteceu com Paulo? Quando tentaram matá-lo, apedrejado, e ele se levantou. Sabe o que eu aprendi, meu irmão? Eu aprendi o seguinte: aquilo que não nos mata, pastor, nos fortalece. Ei, essa luta não é para te matar, ela é para te fortalecer, meu irmão. Deus não te põe no deserto para você morrer. Não. Deserto não é para qualquer um. Deserto é para crente. Deserto é para crente, irmão. Sabe por quê? No deserto você aprende mais a buscar a Deus. Sabe por quê? No deserto é o lugar onde Deus ele vai se revelar. Eu acho bonito o pastor Robert falar, é onde Deus vai mostrar a sua fidelidade com você. O povo de Israel saiu do Egito e foi para onde? Para o deserto. Pergunto, faltou algo para eles no deserto? Sim ou não? Nem as roupas, meu jovem. Eu esqueci o seu nome. Ademar. Ainda bem que não tem jogo do Galo hoje. Nem as roupas deles envelheceram. Sabe o que eu aprendo aqui? Deserto é para crente. Sabe por quê? Você pode estar no deserto, mas tem coluna de nuvem de dia para te cobrir do sol. Você pode estar no deserto, mas tem coluna de fogo para te aquecer durante a noite e iluminar o teu caminho. Você pode estar no deserto, mas é no deserto que brota água da rocha. Você pode estar no deserto, mas é no deserto que cai maná do céu. É no deserto que Deus faz chover codornizes. É no deserto que o milagre de Deus se faz na nossa vida. Deserto é lugar de milagre, irmão. Deserto é lugar de milagre. Paulo vai dizer, olha, eu sei, eu conheço o tempo que a igreja está passando. Eu sei que são tempos difíceis, mas olha, é hora de despertarmos do sono. Eu pesquisei o significado de sono. O sono é um estado que você fica, aonde a vigilância não existe mais. É um estado onde o seu metabolismo já não funciona da forma correta. O sono é um estado onde você fica vulnerável. A pessoa que está dormindo, quem quiser faz o que quiser com ela. Tem uns então que tem o sono pesado, não acorda de jeito nenhum. Não é verdade? É hora de despertarmos do sono. A nossa salvação
está mais perto de nós agora do que quando nós aceitamos a fé. Lembra quando você aceitou Jesus? Lembra quando você estava lá fora no mundo? Você conhecia Deus somente de ouvir falar, mas hoje não. Hoje você conhece, como diz Jó, hoje eu conheço o Senhor de andar contigo. Hoje você caminha com Ele. Por isso está muito mais perto a sua salvação. E ele continua dizendo que a noite é passada. Sabe quando se fala em noite em Israel? É noite mesmo. Naquela época não existia luz. Essa luz aí fora era trevas puras. Você não conseguia enxergar um palmo diante dos seus olhos. Por isso é que todo mundo andava com a candeia. Olha lá fora. Olha como o mundo está. Em trevas. A noite é passada. O mundo está vivendo em trevas, mas nós vivemos na luz. Por quê? Porque nós temos a luz, que é a luz do mundo. E a palavra diz, o mestre, ele diz, enquanto tendes a luz, caminhai. A igreja caminha em meio às trevas, porque ela tem a luz. A noite é passada. E eu quero terminar falando sobre o último item que ele fala aqui. O dia é chegado. Pastor, que dia é este que Paulo se refere? A noite é passada. O dia é o inverso da noite. Sabe qual é o dia que Paulo se refere aqui, irmão? Sabe que dia é esse que Paulo está falando? O dia é chegado. Sabe qual é? Vá lá em Malaquias capítulo 4. O grande e terrível dia do Senhor. É o dia da redenção da igreja. É o dia em que Ele voltará. E nós entraremos na eternidade pelas portas. O dia enquanto o mundo vive em trevas, a igreja vai viver um novo dia na presença do Senhor. É por isso que a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque amanhã ela vem trazendo um novo dia. Glória a Deus. Culto da recarga. Pastor, o que você quer falar de recarga? Irmão, sabe o que me motiva a caminhar? Sabe o que me motiva? Desculpa eu falar isso aqui. Quando eu ouço alguém falar que é desviado, eu penso que o desviado, ele nunca teve uma experiência verdadeira com Deus. Sabe por quê? Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você não quer largar Ele por nada. Pode vir o que for, irmãos. Pode cair vento, tempestade, pode cair o muro da casa, pode cair a casa, mas você está lá firme e de pé, você não abre mão de Deus. A Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente só conhece. Eu agora sou pastor, então não preciso mais. Eu agora sou missionário, então pronto, agora acabou. Não. Você tem que buscar sempre mais, 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 mais
Mas
todos os dias mais. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho certeza, eu falo isso diante de Deus. Eu não sei como é que está sendo o culto hoje, eu sei que quarta foi uma bênção, mas eu tenho certeza que o pastor Robert, ele orou a Deus e falou: Senhor, sexta-feira vai ser melhor, Senhor, domingo vai ser melhor ainda, na quarta ainda vai ser ainda melhor, e assim por diante. Cada dia, cada culto vai ser melhor na presença de Deus. Conheçamos e prossigamos todos os dias. Nós precisamos ter uma experiência nova com Deus. Todo dia, irmãos. Um dia desse eu estava lá onde eu trabalho com minha esposa, era um domingo. Deixa eu contar rapidinho, já vou passar para o pastor. Eu tinha que pagar uma dívida de R$400. Já tinha dado 10 horas, não tinha vendido nada. Falei, meu Deus. E minha esposa me cutucando, não vai murmurar. E a gente ia fechar meio-dia, já estava dando 10 horas. Aí chegou, do nada, chegou um rapaz, comprou R$100. Foi um outro, comprou 150. Falei, opa, Deus está nesse negócio. Quando eu assustei, lá estava eu, com o dinheiro contadinho para ir lá cumprir a dívida que eu tinha feito. Você está entendendo? Para o louco, isso é coincidência. Para mim não, querido. É sinal de que Deus, Ele cuida de mim. Ele cuida da gente. Está entendendo? Nos mínimos detalhes. O problema é que a gente quer ver coisa grande. Eu quero ver 1 milhão na minha conta. Eu quero ver coisa grande. Comece a ver Deus nas pequenas coisas, e Ele vai se manifestar em coisas grandes na tua vida. Todos os dias nós precisamos ter uma experiência nova. É isso que me motiva, irmãos. É isso que me mantém de pé. Minha esposa está ali, meu filho está ali, mas é Deus que me motiva. É lógico que eles também são um motivo, mas o maior motivo é o Senhor. E quando nós fazemos isso, não tem como a gente descarregar. Aí nós andamos igual Paulo, pilhado. O pastor fala, vamos evangelizar. Opa, vamos embora. Vamos para o monte. Opa, vamos embora. A noite é passada, mas o dia é chegado. O nosso dia está próximo, irmãos. Eu fico imaginando como vai ser maravilhoso, né? Quando Jesus nos chamar, quando nós pudermos tocar nele, sentir o Senhor, quando nós ouvirmos Ele dizer para nós, né? Nos chamar para nós entrarmos para a glória dEle. Eu quero terminar. Procura para mim aí, Romanos 8:18. Acha para mim. Eu não sei nem que horas são. Glória a Deus. Aleluias. Romanos 8:18. Olha o que Paulo vai dizer. Sabe aquilo ali? Paulo está olhando para a falta de dinheiro e está dizendo assim, ó, porque para mim tenho por certo
que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo está dizendo para a enfermidade: para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele está olhando para o seu problema e para a situação e está colocando Romanos 8,18. Sabe por quê? Não interessa toda dor e sofrimento, um dia ela vai ter fim, porque Deus vai se revelar e tem uma coroa preparada para mim, preparada para você lá no céu. E só você que crê e acredita verdadeiramente exalta e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Aleluias! Coloque de pé no seu lugar, querido, em nome de Jesus. Aleluias! Pastor, me perdoa, até aqui o Senhor me permitiu. Aleluias. Eu fico vendo o pastor Robert, e Deus criou algo muito forte entre a gente. Quando, pelo menos, quando eu comecei a frequentar aqui, não sei, eu vi algo diferente desse homem. Eu comecei a entender o que Davi sentia por Jonatas, a amizade que eles tinham. Glória a Deus, porque Deus colocou ele no nosso caminho. Amém? Vamos receber ele com palmas para o Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória é nossa. Aleluias. Que vontade. Irmãos, eu estava ali vendo o pastor Antônio pregando, e que palavra gostosa, né?